te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo de 40 a 45. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tem poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não conte nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficavam fora em lugares desertos e em toda parte vinha procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele fala desse leproso. É sempre que nós falamos dessa doença, né, desse Evangelho que fala dos leprosos, a gente sempre tem que fazer esse comentário, como era essa doença lá naquela época. A lepra era uma doença contagiosa. E por ser uma doença contagiosa, e como a limitação da ciência, né, da medicina era muito limitada mesmo, então precisava ter cuidados, né, e esses cuidados eram intensos, e aí por ter uma intensidade nesses cuidados, aquele que contraía a lepra, ele era excluído da sociedade, do convívio, porque ele era risco para a sociedade. E então, quando se apresentava uma pessoa com essa doença, ele era apresentado ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse ali o diagnóstico que ele estava com a doença, e por isso ele recebia então um sino, e esse sino ele colocava lá numa parte do corpo onde pudesse estar fazendo o movimento para que fizesse o ruído
para que as pessoas compreendessem que ali estava uma pessoa doente com a lepra, e para ficar afastado. E se corresse o risco de alguém se aproximar mesmo com o barulho do sino, precisava gritar que ele era uma pessoa impura. E então vivia, além de ser doente, condenado a morrer, e ainda tinha toda essa rejeição, essa exclusão da própria sociedade. Então era um ser que não tinha nenhuma dignidade. E por isso, então, esse leproso, ele foi até Jesus. E ele se apresentou de uma forma muito suplicante, de uma forma muito orante. E ele se coloca na presença de Jesus de joelho e diz: se queres, pode me curar. Como que ele tinha essa convicção de que Jesus podia curar se a doença dele era uma doença incurável? É porque ele tinha escutado a palavra de Jesus. Senão ele não tinha um outro motivo. Qual o motivo que ele tinha para acreditar em Jesus se não fosse pela força da palavra pregada por Jesus? Porque Jesus, quando ele iniciou a sua vida pública, ele já fez um sucesso muito grande e ele pregava nas sinagogas e esse leproso tinha informação da palavra, essa palavra que tem poder. Então, aonde nós vamos ter convicção de nos apresentar a Deus, né, de uma forma suplicante, de uma forma desejosa a segui-lo, se não for pela palavra? É a palavra que arrasta, né? A palavra que dá coragem, né? E Jesus, ele, como aqui fala no Evangelho, o leproso falou: se tu queres, tu pode. E ele fala: eu quero, fique curado. Quer dizer, quem se aproxima de Jesus porque acredita pela força da sua palavra, ele vai receber a cura, ele vai receber a libertação. Talvez não do jeito que quer, mas do jeito que ele realmente precisa. Porque Deus não deixa de olhar para os seus que o suplica, que o apresenta de uma forma poderosa, que é aquela forma de se prostrar de joelho, quer dizer, é se colocar totalmente na presença de Deus, de uma forma desapegada de qualquer coisa, totalmente livre para estar na presença de Jesus, para receber a cura. E Jesus, então, faz a cura. E ao fazer a cura, Jesus manda ele ir para o sacerdote. Por que ele ia para o sacerdote? Porque ele tinha que devolver o sino. Porque se ele constava que ele era uma pessoa impura dentro da sociedade, por isso que ele vivia fora. Quer dizer, então aqui até fala assim, né, apresenta-se ao sacerdote, né? E o sacerdote, então o que o sacerdote ia dar? Dar alta para ele. Aí, quer dizer, aí todos iam saber que ele recebeu alta, que ele foi lá entregar aquele sino que o escravizava. Então, ele recebe a alta e está livre dentro da sociedade. Olha que transformação. Assim somos nós também. Nós só vamos chegar aos pés de Jesus e nos prostrar e pedir a misericórdia dele pelos nossos pecados através da palavra. Se nós não formos movidos pela palavra de Deus, por esse espírito que ela apodera dela, quer dizer, nós não vamos buscar Jesus, nós não vamos libertar desse mal que não tem cura, que é o pecado. O pecado só tem cura em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E nós vamos descobrir que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através da escuta da palavra. Quem escuta a palavra de Deus vai se entregando totalmente à graça dele, ao poder dele. E aí vai vencendo tudo aquilo que a vida nos apresenta. E todos os sofrimentos que a vida nos apresenta, a nossa súplica a Deus não é para que ele tire as nossas cruzes, mas para que ele nos dê capacidade para carregá-la. E porque quem consegue carregar a cruz de Jesus Cristo, ele será salvo. A salvação está
no sofrimento, na dificuldade e no vencimento de todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, que nós possamos, como aquele leproso, cair aos pés de Jesus, que nós possamos sempre suplicar a Ele, que esse Espírito dele nos acompanha, nos capacita e nos fortaleça. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.